Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. Tenho certeza que vocês que estão aqui acompanhando a gente estavam com vontade de gritar isso aqui, né? A papuda te espera, tá ok? Boa estadia por lá. Inclusive, deixa eu botar aqui, ó, para que a gente não esqueça ali de onde é que esse líder mor corajoso chamado Jair Messias Bolsonaro estaria ou estará por um período, né? Bolsonaro tá na papudinha, como a gente já tinha estado aqui em algumas entrevistas e oportunidades. O Bolsonaro se arrependeu de ir para a Superintendência da Polícia Federal, tanto que na quarta-feira, quando a gente estava participando aqui da live do Fórum e Meia, junto com o Azenha e com o Yuri, eu comentei sobre isso, né? Eu falei, olha, eu acredito que o Bolsonaro, ele se arrependeu de ter ido para a Superintendência da Polícia Federal, porque lá é muito menor que a papudinha. Ele não aceitou ir para a papudinha para que o meme do "a papuda te espera", tá ok? Não fosse colocado em prática contra ele, mas na prática ele percebeu que era muito melhor estar lá, né? O espaço é maior. O lugar que ele vai ficar na papudinha, inclusive, é maior que meu apartamento. Olha que interessante. E eu moro com a minha esposa aqui, né? Eu moro com a minha esposa, com quatro bichos, 2 cachorros e 2 gatos. E ele vai ficar sozinho lá, né? Tem micro-ondas, geladeira, banheiro, área externa para banho de sol, cama, ar-condicionado, sem barulho, incomodando, tudo direitinho. E é o que aconteceu. A extrema-direita entrou em desespero com a prisão do Bolsonaro, né? Que é um absurdo, porque o Collor foi para a prisão domiciliar porque tem ali bipolaridade, que o Bolsonaro, que tem vários problemas, não foi. Vamos lembrar um ponto importante aqui, tá? Os canalhas envelhecem, inclusive o Collor. O Collor é um canalha, mas ele envelheceu e tem problema de saúde comprovado que exige condições de tratamento com maior atenção. Por quê? Diferente do que muita gente tem dito por aí que o Collor foi para a prisão domiciliar apenas porque ele tem bipolaridade, não. O Collor apresentou 136 exames que foram analisados por uma junta médica, assim como aconteceu no caso do Bolsonaro, e ficou comprovado que ele tem apneia aguda grave do sono, e eu, quando era obeso, tinha isso. É basicamente interrupção da respiração quando você está dormindo por longos períodos. Inclusive, alguns médicos consideram isso grave, porque você pode, em uma dessas interrupções, não voltar a respirar e morrer dormindo. Ele tem Parkinson, que é um problema que causa espasmos no corpo, no corpo, perdão, e que você às vezes fica tremendo, não consegue manter direito o equilíbrio. E lembrem, o Bolsonaro que não tem Parkinson, o Bolsonaro que não tem problema de equilíbrio supostamente, estava caindo na cela dele lá na Superintendência da Polícia Federal e bateu a cabeça. Imagina o Collor. E aqui tem um ponto importante, porque existe uma diferença também da situação do Collor para o Bolsonaro, que é a seguinte: o Collor, assim que saiu o transitado de julgado dele ali, ele foi para a cadeia e ficou uma semana no presídio, tá? Não foi em sala de Estado Maior, na Superintendência da Polícia Federal, ou em um lugar muito maravilhoso, não. Não. Pegaram a sala dentro do presídio, prepararam para ele, deram uma pintadinha na parede. Eu acho até que tem imagem aqui na internet, mas eu não vou procurar agora não, senão não vai dar tempo de mostrar aqui no vídeo. Mas vocês podem procurar, cela do Collor em Maceió. É uma cela com a parede branca, muito menor que a que o Bolsonaro ficou. Cama também, né, para ele poder deitar ali, escrivaninha, um lugarzinho para ele se apoiar. Ar-condicionado, ele ficou uma semana ainda nessa cela, até conseguir a prisão domiciliar por motivos humanitários, por conta desta comprovada necessidade da situação da saúde do Collor, que inclui a apneia aguda grave do sono e o mal de Parkinson. E aí, por isso que eu estou explicando para vocês que os canalhas também envelhecem. Eu não queria que o Collor cumprisse a pena em regime domiciliar, eu queria que ele estivesse na cadeia. Mas os canalhas envelhecem, ficam doentes, passam por situações como a que o Collor está passando, por isso que ele foi para a prisão domiciliar. Mas olha a diferença do Collor para o Bolsonaro. Primeiro, o Collor foi, assim que foi condenado, já foi logo para a prisão e ficou uma semana preso. Bolsonaro, assim que ele foi denunciado, colocou-se nele primeiro. Restrição para ele não deixar o país. O que é que ele fez? Foi se esconder na Embaixada da Hungria. Depois tinha restrição para ele não ter contato com os outros investigados. O que foi que ele fez? Foi para o evento de lançamento da campanha do Ricardo Nunes em São Paulo, estando no mesmo lugar que o Valdemar da Costa Neto e outros investigados também, que era proibido. Depois, descumpriu algumas determinações da justiça, se colocou ali tornozeleira eletrônica. Depois, descumpriu de novo medidas cautelares diversas da prisão. Além de usar a tornozeleira eletrônica, foi colocado para poder ficar em prisão domiciliar. E depois, que todo mundo lembra, né? Tentou romper a tornozeleira eletrônica, foi encaminhado para a prisão na Superintendência da Polícia Federal. Ou seja, a justiça brasileira fez muito além
muito além do que já fez para qualquer outra pessoa no caso do Bolsonaro. O Collor não teve essas regalias que o Bolsonaro teve. Ah, mas o Collor está em prisão domiciliar, por causa da questão comprovada de saúde que ele tem e que precisa do cuidado em casa. Mas tem um ponto importante que muita gente não cita, que é o quê? Em outubro do ano passado, foi informado que a tornozeleira eletrônica do Collor estava ficando descarregada por longos períodos, né? Algumas pessoas chegavam a apontar ali que estava ficando descarregada 3 dias, 4 dias, quer dizer, 2 dias, 3 dias descarregadas. E o que aconteceu? O Collor foi avisado através da sua defesa que se ele continuasse deixando a tornozeleira eletrônica descarregar e não carregá-la, ele iria para o regime fechado. Mesmo o Collor doente, na situação que precisa uma atenção específica que ele levou para a prisão domiciliar, se ele descumprir as medidas que são necessárias para o cumprimento da prisão em domicílio, ele vai ser levado para a cadeia. E aí ontem aconteceu um debate no SBT News entre o André Macília, que é um advogado bolsonarista, e uma advogada chamada Marina, doutora Marina. Ela dizendo que a lei está correta, que o Bolsonaro foi encaminhado corretamente para o sistema carcerário com outra condição, porque ele estava reclamando. Inclusive, a gente precisa lembrar aqui, ó, que o ministro Alexandre de Moraes já tinha deixado claro, né, que era para que o Bolsonaro e o pessoal deles entendessem que o Bolsonaro não estava em uma estadia numa rede hoteleira ou numa colônia de férias. Ele estava preso. Ele estava preso. E aqui o André Macília cita também aquela questão das TVs, né, que o governo federal comprou para os presídios, que eles mentiram da informação, né? Eles contaram uma meia-verdade. Qual que é a meia-verdade? A meia-verdade é que sim, o governo comprou as TVs para o presídio. Mas é para os presos? É para levar acesso a redes sociais para o preso? Não. O que acontece é que existe um programa chamado Reintegra Cine, que já existe desde 2022 pelo menos, o sistema, na verdade existe de antes, né, mas com as normativas corretas, desde 2022 pelo menos, dentro do sistema carcerário. 2022, o presidente nem era Lula, era Bolsonaro, e que esses presos já tinham acesso a assistir filmes e mostras cinematográficas, só que era assistido com mídias físicas, DVD ou VHS, então precisava de quê? De um DVD físico para ler o disco de DVD ou de um videocassete para ler fisicamente a fita em VHS. Inclusive, em alguns casos, uma empresa era contratada para poder fazer a manutenção dos aparelhos de VHS, fazer dos videocassetes, né? A limpeza das fitas VHS, a manutenção dos aparelhos ali de DVD, porque dava problema. Então, o que é que se viu necessário? Modernizar. Então foram compradas 40 TVs para manter o programa, não é para criar um programa novo, que não será controlado pelos presos, como o André Macília inclusive falou nesse debate, que, né, que os presos vão ter acesso. Não, os presos não vão ter acesso, eles vão ver o que passa na TV, mas a TV não vai ter conexão com a internet, como queria, por exemplo, Bolsonaro, né, queria inclusive ter acesso ao YouTube, queria uma Smart TV com acesso ao YouTube. Bolsonaro, os presos não vão ter acesso à Smart TV com acesso ao YouTube ou a redes sociais, e nem internet. Por quê? A TV vai passar por uma reprogramação específica para estar no sistema carcerário, alguns bloqueios, não vai ter conexão com a internet e não vai ser controlada pelos presos. Não é o preso que vai falar, eu quero assistir a Netflix. Ah, não, vão ter os filmes ali que já estão disponíveis no catálogo de exibição e que vai ser exibido. Mas o que é que me chamou a atenção nessa história toda? O André Macília, nesse debate que eu vou mostrar só um trecho aqui para vocês, pode ficar tranquilo, viu, gente, aqui tá acompanhando a gente, não vai cair não o material. Ele revela que o Bolsonaro tem câncer. Lembrem, algumas semanas atrás o Eduardo Bolsonaro fez um vídeo dizendo que uma pessoa com câncer não pode estar na situação que o pai dele está, que é uma situação desumana, degradante, tortura, isso e aquilo. E na época muita gente falou, peraí, com câncer? Então o Bolsonaro está com câncer? É isso que o Eduardo está dizendo? É isso que o Flávio está dizendo? E aparentemente sim, meu amigo. Por quê? Olha o que o André Macília fala aqui, ó. Vamos ouvir juntos, ó. Se a gente compara também a prisão domiciliar que o próprio Moraes concedeu ao ex-presidente Collor, ele está, repito, cumprindo na sua casa, na orla de Maceió, com toda a tranquilidade, porque ele foi diagnosticado com bipolaridade. Eu não é só isso, né? Ele não tem só bipolaridade, só mentira, mas vamos lá. Consigo comparar uma bipolaridade com uma pessoa que tem câncer e soluços que fazem com que ele engasgue decorrente de uma facada. Quer dizer, aqui é importante, eu só queria mostrar isso mesmo, aqui é importante a gente trazer esse trecho que ele fala que Bolsonaro tem câncer, por quê? Ano passado, quando o Bolsonaro passou pelo primeiro procedimento para aliviar a questão do soluço, o médico que atendeu ele deu uma coletiva de imprensa para vários veículos, só que viralizou na CNN Brasil o trecho da entrevista que ele disse que Bolsonaro já enfrentava problema com soluço
antes da facada. E vocês vão lembrar que já existia antes da facada a história que o Bolsonaro teria de tratar um tumor, né, no abdômen ou no estômago. O que isso quer dizer? Que muitas coisas que são questionadas sobre o estado de saúde do Bolsonaro e que são atribuídas à facada, eu não estou dizendo aqui que a facada não aconteceu, tá? Eu, Carlito Neto, não sou adepto da teoria de que a facada não aconteceu. Eu acho que a facada aconteceu, mas eu acredito que ele tinha, além da questão do problema da facada, o problema do câncer. É uma das coisas que eu entendo, ou pelo menos que eu acredito que possa ter acontecido. Mas eu não duvido da facada. Mas muitas coisas que a gente vê aí se falando que o Bolsonaro estaria enfrentando ou passando por conta da facada, não são da facada aparentemente apenas. Era algo anterior, como o soluço, como o médico já tinha dito, que o soluço era anterior à facada, e agora que o André Macília confirma que o Bolsonaro tem câncer. E aí? Muitas coisas que foram levantadas ali com a questão da facada. Será que são da facada mesmo? Ah, mas se são ali, por exemplo, do soluço apenas, ou se não é da facada, por que, se não é da facada, por exemplo, por que ele está com esse estado de saúde assim assado? O médico disse que ele enfrentava problema de saúde com soluço antes da facada. Enfim, deixa aqui o seu comentário sobre isso. Comemora, né? Porque a papuda te espera, tá ok? Boa estadia por lá. Grande abraço, bom final de semana e até nosso próximo encontro aqui na segunda-feira. Tchau!